Jurista e professor doutor em Direito Penal, ele teve mais de 85 mil votos nas eleições de 2018 e está no seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Nosso convidado hoje, aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, é o deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB São Paulo. Deputado, gostaria de agradecê-lo pela presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, muito obrigado. Vamos bater um papo aqui com nossos ouvintes e telespectadores da TV Câmara Bauru. Ok. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Fernando Castilho, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Deputado, o Congresso acaba de aprovar a Lei de Abuso de Autoridade, que define em quais situações se configura o crime de abuso de autoridade. O presidente Jair Bolsonaro pode vetar alguns pontos. Entidades que representam juízes e promotores se posicionaram falando do risco de o projeto inibir investigações. O senhor que é da área de direito, que análise faz do texto final aprovado pelo Congresso? Isso, o texto está de fato nas mãos do presidente da República. É um texto que tem alguns problemas de redação, então neste ponto vale a pena fazer alguns vetos, eu concordo, sobretudo, por exemplo, a questão das algemas, a redação lá do artigo respectivo não está boa, mas de outro lado, sem cair nos extremismos. O grande mal do Brasil hoje é esse radicalismo esquerda-direita e que, como se tudo fosse válido, não nada vale nada. Não é assim. A lei tem vários pontos importantes, tem que ser sancionada e com um ou outro ponto de veto perfeito, eu também faria alguns vetos. Vamos ver o que é que o presidente no final decide. E se você, meu ouvinte, nosso ouvinte agora, você é o telespectador, se você está fora da armadilha da caixinha esquerda-direita, você vai raciocinar e vai perceber que tem coisas importantes. Por exemplo, uma menina foi colocada numa cela junto com 30 presos, ficou 30 dias lá, ela foi estuprada todos os dias, o dia inteiro. Isto não tem que ser crime, isso? Você acha que isso não é crime de abuso de autoridade? Foi uma juíza que fez isto lá no Pará. Tem que ser crime isto. Colocar uma criança junto com adultos na mesma cela, não pode. Essa criança vai ser estuprada o tempo todo. Isso tem que ser crime. Ou, por exemplo, outro crime também que alcança todo mundo, alcança juiz, promotor, delegado, legislador, ministro, alcança todo mundo, é o crime de carteirada. Você dá uma carteirada, tira a tua carteira, para você não cumprir um dever legal, você invoca a tua carteira para se esquivar das tuas responsabilidades. Pô, isso tem que ser crime. E lá no Rio, recentemente, um juiz dirigia com seu carro sem placa e uma guarda de trânsito parou e disse: olha, o senhor não pode, eu vou apreender o teu carro, você está irregular. E ele então vem com aquela velha pergunta, que é uma pergunta absurda, mas você sabe com quem você está falando, né? E a menina disse: não sei não, só sei que Deus o senhor não é. Aí pronto, o homem prendeu em flagrante a guarda, a processou criminalmente, no final acabou absolvida, mas o Tribunal de Justiça do Rio acabou fixando uma indenização. Ela teve que pagar R$5 mil para o juiz, que estava errado, e ela cumprindo a lei. Então, isto não é um abuso de autoridade? Na minha opinião é. Então, há muitos pontos positivos na lei que nós temos que aproveitar, e quem fugir deste radicalismo esquerda-direita, que eu sou contra completamente esse radicalismo, acho que isso está afundando o Brasil, vai perceber no bom senso, com sensatez, com equilíbrio, que a lei é necessária, que um ponto ou outro pode ser vetado, como será. Deputado, o senhor também vem trabalhando em busca de que entre em discussão a PEC 333, que dispõe sobre o fim do foro privilegiado. Essa proposta o senhor já defende há bastante tempo, antes mesmo de estar em uma cadeira na Câmara dos Deputados. E é um projeto que atinge mais de 50 mil pessoas no país hoje. Perfeito. 55 mil pessoas no Brasil desfrutam de foro privilegiado e essas pessoas, dessas, a maioria ou uma grande parte é julgada pelo próprio Supremo Tribunal
Federal. Ou seja, é uma vergonha isso. O Brasil não pode continuar sendo o país número 1 do mundo que mais tem autoridades com foro privilegiado. Somos todos iguais perante a lei, é um princípio republicano importante. Todos nós vamos lá, cometer um crime e responde pelo crime, apura o crime, vê se tem alguma coisa ou não tem, se é culpado, se é inocente. Então eu estou trabalhando mesmo muito, estou fazendo um lobby com meus companheiros de casa. O próprio presidente da casa, Rodrigo Maia, está fazendo um lobby com os líderes, porque nós estamos de acordo em acabar com este foro privilegiado o mais rápido possível. A previsão é neste mês de setembro nós darmos esse presente para a população brasileira que concorda com isso, que discorda desse foro, particularmente nos casos julgados pelo Supremo, porque o Supremo não tem correspondido às expectativas da população muitas vezes. E então vamos acabar com este malefício e introduzir no nosso país uma igualdade entre todos e acabar com aristocracias. Já acabou o tempo de monarquia e aristocracia. Nós vivemos numa república em que todos somos iguais perante a lei. Deputado, falando agora sobre a reforma da Previdência, o seu posicionamento na votação do texto acabou gerando um descontentamento dentro do seu partido, PSB. O senhor votou a favor da proposta no primeiro turno e contra no segundo turno. O que o levou a mudar de ideia de forma prioritária foi a alteração com relação ao chamado imposto rural? Foi. Na verdade, Lidiane, a bem da verdade, não é nem imposto real, é uma pouca vergonha de uma isenção de pagamento das contribuições previdenciárias. Isso foi dada para a JBS e outras empresas congêneres que exportam os seus produtos e, portanto, não vão pagar mais a Previdência. Todo mundo está pagando. Todo mundo está arcando com sacrifícios. A base da pirâmide, a maioria está arcando com 800 bilhões que vai fazer a economia. As classes médias, 200 bilhões. Isso é que dá a soma de 1 trilhão, tão falado 1 trilhão no nosso país. Mas seria um impacto econômico ao longo de 10 anos, né? Por conta dessa remoção. Perfeito, e esta é uma economia que o governo está fazendo, que os poderes públicos estão fazendo, mas quando você faz a economia de um lado, alguém está pagando a conta. Então alguém está perdendo. E se está todo mundo perdendo, como é que se justifica um benefício de 84 bilhões para a JBS e outras companhias que não vão mais pagar a Previdência nada? Falta de solidariedade. E de outro lado, isso foi introduzido às 2h30 da madrugada na comissão. Foi de uma maneira muito escusa, porque nem deu tempo de discutir. Quando tudo se acabou, terminou toda a discussão, lá vem um lobby tremendo. Mas tem mais um assunto. Qual é o assunto? Não, tem uma isenção aí de contribuição previdenciária. Não, isso eu não aceito. Aí nós fizemos um esforço entre o primeiro turno e o segundo turno, fizemos um esforço imenso para derrubar isso, porque é injusto, é um absurdo. Só as castas levam privilégios e os outros todos arcando com o fardo, com o peso de tudo isso e perdendo direitos. Não dá. Aí, na medida em que não quiseram negociar e mantiveram, então eu sou contra, porque eu não voto. Meu voto não vai para uma pouca vergonha como essa. Esta é a explicação que eu tenho, que foi pública, que eu publiquei, que eu falei de dentro do plenário da Câmara, por que eu não votava no segundo turno e não votei. E essa indisposição que essa situação acabou gerando dentro do PSB, o senhor deu uma declaração à imprensa dizendo que o partido não tem nada a ver com esse voto e que o senhor tem se apresentado e vai se apresentar de forma independente. Além da Previdência, existem outras divergências com os posicionamentos do partido? Sim. E em que momento houve esse rompimento político ou ideológico com o PSB? Isto, na verdade, foi o primeiro embate que nós tivemos com o próprio partido. Eu discordo do partido que fechou questão nessa matéria. Está tão dividido o partido, 11 deputados votaram a favor da reforma. Então, o partido foi muito radical. Eu discordo de partidos radicais, não tem mais sentido isso nos dias de hoje. E, ademais, fecha-se questão
sem consultar nenhum deputado. Não houve uma reunião com a gente para falar, para perceber como é que estava. Então, há sim pontos de divergência, também de convergência. Gosto muito dos meus companheiros, são extraordinários, gosto muito mesmo deles, são sensatos, não é aquela esquerda radical, mas de outro lado, tem coisas que eu discordo completamente. Uma, por sinal, em que o partido acaba de tomar uma decisão, é que o partido subscrevia o Foro de São Paulo, que é um documento e uma postura radical de esquerda. Eu não concordo. Nenhum radicalismo, nem de esquerda nem de direita. Eu não concordo com nada. Sou muito pragmático. O pragmatismo está acima das ideologias e eu sou contra as ideologias esquerda-direita. Portanto, hoje o partido está agora tomando uma decisão de cair fora do foro e de fazer uma crítica ao Maduro na Venezuela. Claro! Hoje é uma ditadura. Estamos numa ditadura na Venezuela. Você vai dizer que aquilo lá é democracia? Então não pode tapar o sol com a peneira e falar mentira para a população. Eu não concordo com essas coisas que falam mentira. Eu sou muito franco, fiel e sou muito suprapartidário e vou continuar suprapartidário. Então é de se esperar que eu devo ter outros confrontos com o partido. E talvez a melhor coisa seria o partido me liberar, porque nós vamos ter embates. Ao mesmo tempo, vamos ter convergências interessantíssimas de mudança do país. Quando vem propostas boas, mesmo que seja do governo que está aí, nós votamos a favor. Eu sou favorável a muita coisa que se propõe. Tudo é o seguinte: vai resolver algum problema? Vai. É uma solução razoável, equilibrada? Eu tô dentro, tô ali para fazer isso. Por isso que eu renunciei ao meu salário de deputado. Eu não ganho nem R$1, não ganho nada para ser deputado. Renunciei totalmente. Por quê? Eu quero minha autonomia. Eu quero discutir o que eu penso, expressar meu pensamento, e é assim que eu vou me comportar. Então, quem não concordar com isso, já me tira logo do partido. Se os dirigentes do PSB resolverem expulsar do partido, o partido também perde recurso do fundo eleitoral. Então, esse é o tema. Há de se haver uma negociação aí, provavelmente, tem né, que deputado? negociar, porque o deputado que sai acaba levando essa história de recurso eleitoral, que nem vai ser para mim, seja que partido eu for, porque eu não vou usar mesmo, eu sou contra. Eu sou contra dinheiro público em campanha, não vou usar R$1, como eu não usei na minha campanha. Mas o partido novo que eu estiver vai estar faturando, né? E o PSB perderia nesse caso. Mas eu não creio que, por razões econômicas, o PSB tomaria essa decisão. Eu acho que seria mais por razões mesmo ideológicas. Mas em suma, chegou a hora de também os partidos darem uma oxigenada, temos que nos atualizar. Estamos no século XXI. Vamos embora, vamos discutir as coisas, buscar ponto de equilíbrio, onde é que é mais sensato, né? Até pontos do Bolsonaro a gente descobre que alguns são bons e que eu voto. De um modo geral, muita coisa radical. Eu não concordo com radicalismos. Mas tem ponto que vale. Vamos lá, vamos juntos, vamos buscar o que é melhor para o país. Deputado federal Luiz Flávio Gomes é nosso convidado aqui no programa Espaço Aberto. O senhor defendeu no início do ano que a reforma previdenciária caminhasse junto com a reforma tributária, o que acabou não acontecendo. O texto da PEC, da reforma tributária, estabelece algumas situações, está em análise preliminar, não é, no Congresso. Uma delas é a extinção de 5 tributos sobre o consumo, 3 federais, um estadual e um municipal. Existem algumas críticas já de que esse texto não atinge o setor financeiro, mas apenas o setor de bens e serviços. Bom, enfim, o senhor acredita que o momento é oportuno para a discussão dessa matéria e como deveria ser feita a substituição de um sistema tributário no país para que fosse o menos traumático possível? Vamos lá. Sim, nós precisamos de uma reforma tributária. O sistema tributário do nosso país é muito injusto. Quem mais paga tributo no Brasil é a mulher negra pobre. Porque é a que menos ganha no Brasil. Se ela é que menos ganha, tudo que ela compra, ela paga imposto igual um bilionário. Ou seja, então ela está pagando mais imposto pela falta de poder aquisitivo. Nós precisamos, então, ajustar isso tudo. Tem que fazer um sistema mais progressivo. O sistema atualmente é muito regressivo. E, de outro lado, nós tributamos consumo. E não é só isso que se tributa. No mundo inteiro, você tributa renda,
rendas, propriedades, você tributa impostos de carros, você tributa também o consumo. Então nós temos que buscar este equilíbrio, mas aí é que está o problema. Então aqui, para a compreensão do nosso ouvinte e telespectador, eu diria o seguinte, você tem ali 3 cachorrinhos lindinhos, maravilhosos, bonitinhos, estão brincando. Joga um pedacinho de osso entre eles e aí os 3 já quebram o pau na hora, porque todo mundo quer disputar um osso, cada um para si. E é isso que eu já estou notando na reforma tributária. Todo mundo está querendo isenções. O meu setor é mais importante, eu quero isenção. Então, ninguém quer saber de pagar coisa nenhuma. Todo mundo quer ficar isento. Então, a briga será feia. São 3 projetos, um do governo, um do Senado e um da Câmara. Vai demorar ainda muito tempo para buscar consenso em torno da reforma tributária. Não é coisa para imediato. Deputado, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o senhor esteve há 2 anos em entrevista aqui conosco pela TV e Rádio Câmara, aqui mesmo nesse estúdio, e na ocasião o senhor apontou a expectativa de que a Operação Lava Jato gerasse profundas mudanças nos nossos costumes e tradições. Desses 2 anos para cá, essa é ainda a visão do senhor? E quais as possíveis consequências jurídicas e políticas desses vazamentos de áudios aí entre procuradores e os juízes da operação? Isso, a Lava Jato é uma operação que tem que prosseguir. Eu continuo entusiasmado com a Lava Jato, mas dentro da lei. Tudo que foge da lei, eu já sou contra, porque vai anular. Depois anula, tá aí, perde todo o serviço, né? Então, eu sou dentro da lei, estamos juntos. A Lava Jato nunca esteve tão atacada como agora. Ela está sendo atacada pelo Executivo e também pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem dado umas decisões para suspender investigações, incluindo, inclusive, filho do presidente, por exemplo. Mas essas coisas são muito absurdas. Nós não podemos concordar essas interferências e não investigar. Quem não deve, não teme. Se te investigam, não tem nada, diga que você é inocente, ponto. Né? Mas não, ficam suspendendo investigações e aí a gente fica sem saber se ele é inocente, se ele é culpado. Isso é um absurdo. O Supremo está interferindo, o Executivo está interferindo no COAF, na Receita Federal, na auditoria da Receita Federal, na PF, na Polícia Federal. Isso tudo é muito ruim para a Lava Jato, é ruim para o país. Não é à toa que agora 20 bilhões saíram do Brasil dos investimentos, dos investidores. Levou tudo embora. Levou tudo embora. Faz 20 anos que nós não tínhamos um nível tão baixo de investimentos no Brasil. Agora chegou esse momento. Por quê? Falta credibilidade. Então, as instituições todas, legislativo, executivo, judiciário, têm que transmitir credibilidade para a população e para o mundo. Senão, só vem prejuízo para todos nós e aí ficamos com esta linha de um Brasil suicida, quando, na verdade, com este potencial que nós temos, nós podemos ser tranquilamente um líder mundial. Tranquilamente. O Brasil tem muito para crescer, tem muito para conviver pacificamente, e aí as instituições vão perdendo pontos, o povo está indo tudo embora, o dinheiro vai embora, já não tem dinheiro interno para tocar a economia, agora o externo também está indo embora. Bem verdade que o nosso PIB agora, desta semana anunciado, subiu um pouquinho, mas faz 40 anos que o Brasil cresce a 2%. Leia-se, ridículo crescimento, porque é mais ou menos equivalente ao crescimento da população. Então nós temos que pensar seriamente no nosso país, novas lideranças equilibradas, fugir deste traumático e polarizado campo de esquerda-direita. Nós temos que botar um fim nisso, não leva a nada, sobretudo quando você está polarizado e ainda com ódio, um ódio mortal um do outro, xingando todo mundo na rede e não raciocinando, não percebendo as coisas como tem que ser percebidas, sem nenhum pragmatismo. Isso é muito ruim para o Brasil. Essas mudanças todas têm que acontecer. Nós agradecemos a presença aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru do deputado federal Luiz Flávio Gomes, ele que é da bancada paulista na Câmara dos Deputados pelo PSB. Deputado, obrigado pela presença aqui conosco. Ok, muito obrigado. Nós agradecemos também a sua sintonia e até a próxima.